Olá pessoal, hoje vamos iniciar o tema sobre a globalização. Eu sou o professor William e vamos lá. O que é a globalização, né? Vocês devem se perguntar, ou as pessoas também, esse termo, né? Que a globalização é o ato ou efeito de globalizar, né? Historicamente, esse processo consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das distâncias. Essas relações são principalmente econômicas, mas também sociais, culturais ou políticas, né? Para entender o que é globalização, é necessário saber da onde, como ela surgiu, né? Pois a origem desse fenômeno aconteceu em meados do século XV, no período mercantilista, com as grandes navegações, né? As nações europeias passaram a realizar essas longas viagens de navio procurando novas terras e riquezas. Com o surgimento as colônias de exploração na África e na Ásia, né? Começaram esses fluxos de forças de trabalho, de mercadorias entre os países e colônias. E inevitavelmente também aconteciam as trocas culturais, né? Depois, durante a Revolução Industrial, né, no século XVIII, a globalização se expandiu, né? Essas mudanças ficaram mais intensas no final do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, pois foi, aí que o neoliberalismo ganhou força e acelerou esse processo de globalização, né, econômica, né? Também vai surgir mais pontes entre os negócios e investimentos de uma nação para a outra, assim os mercados de diferentes países interagem e as indústrias de um país se instalam em outros países e vai assim. E com o avanço das tecnologias, né? Com o avanço das tecnologias, principalmente dos sistemas de comunicação e informática, o advento da internet, né? O surgimento da internet, que a globalização é cada vez mais intensa, né? Se intensificou o processo de globalização com a chegada da internet, da informática. E a integração econômica, né, e cultural entre os países ficou ainda maior, né, consequentemente. Vocês podem colocar que recentemente também um dado, né, uma reportagem que eu li, que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, aumentou as tarifas sobre os impostos chineses. Ele, tipo, disse que isso é para proteger a indústria americana, né? Agora, agora pensando nos trabalhadores da indústria da China, o lucro principal vinha da exportação para os Estados Unidos, né? E, consequentemente, eles foram diretamente afetados pela decisão de outro país, né? Essa é uma das principais características da globalização, né? Aí vamos passar para as características da globalização, né? Como suas fases, né? Eu posso dividir aqui para facilitar o entendimento, dividir as fases da globalização, né? Que a primeira fase pode colocar aí do século XV ao século XVIII, com as grandes navegações, as descobertas marítimas e a Revolução Industrial. A segunda fase do século XVIII ao XX, né? A, a Revolução Industrial, né? Que se consolida ali no século XVIII para o XIX, a Segunda Guerra Mundial e a expansão do capitalismo, né? E a terceira fase, final do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, tem a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e do regime socialista e a Guerra Fria, né? E a quarta fase, pô, no século XXI, né, a nova ordem mundial, o domínio do capitalismo no mundo, né? Então essas são as quatro fases para a gente meio que facilitar o entendimento, né?
no contexto histórico, econômico, social, né? E vou trazer aqui um pouco das características da globalização, né? E pois agora vocês sabem o que é uma globalização, vamos entender as suas principais características, né? Que colocando como a maior característica da globalização é o surgimento das empresas transnacionais. O que são essas empresas transnacionais? São empresas que possuem matriz em outro país, país desenvolvido e atuam com filiais em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, né? Que dessa forma as empresas transnacionais expandem seu mercado consumidor, também se beneficiam da mão de obra barata, da isenção de impostos, das doações de terrenos e outros incentivos oferecidos pelos governos dos países, né? Outra característica marcante também é a interferência nos aspectos culturais de uma sociedade, né? Certos hábitos incomuns para um determinado país passam a ser normais, pois são aprendidos pela televisão, pela internet e pela influência, né, que a TV, esses meios de comunicação trazem para o nosso cotidiano, os nossos hábitos, né? E esses hábitos podem ser tanto alimentares, como é evidenciado pelas redes fast food, como com essas famosas aí, globais, né? Por exemplo. E podem ser também de consumo de moda, com a atualização das vitrines, das grandes lojas, de departamento, com as mesmas roupas no mundo inteiro, assim. E então essa outras características também, né? É o aumento das relações econômicas entre os países, a maior produção e consumo de bens e serviços globais, as informações disseminadas instantaneamente, né? O surgimento de empresas multinacionais e transnacionais, que o surgimento dos blocos econômicos e a diminuição de barreiras comerciais, os avanços tecnológicos e os meios de comunicação e a economia informal, né? E dito isto, vamos para alguns pontos positivos e negativos da globalização, né? Os pontos positivos podemos colocar como a globalização é uma realidade que só tende a aumentar, né? Mas como qualquer outro processo, também tem seus pontos positivos e negativos, né? Vamos começar com os pontos negativos, né? Que os países em desenvolvimento podem ter que competir muito com empresas de países desenvolvidos. Isso já gera uma desigualdade, né, entre as concorrências com como desenvolver com uma empresa que já tá estabelecida há anos, há um século, e os países subdesenvolvidos, que é o Brasil, é o terceiro mundo, né? E E essas novas indústrias, né, podem enfrentar custos mais altos de produção do que as indústrias avançadas, já que têm mais experiência de mercado, como compradores, como fornecedores, né? E nas economias pequenas também, marcas multinacionais podem forçar os comerciantes do país, diminuindo a diversidade cultural e a valorização dos produtos nacionais, né? Tem um exemplo de como pode forçar os comerciantes, pode forçar uma indústria também, né? Como teve um caso do refrigerante no Nordeste do Brasil, né? Que surgiu competindo com a Coca-Cola. E o que a Coca-Cola fez, que é uma multinacional, né? Está em todos os países, quase em todos os países do mundo, né? Foi lá e comprou essa empresa e terminou e comprou e encerrou as atividades dessa empresa, né? Vamos continuar aqui. É, também podemos destacar os pontos negativos, né? Que é como a concentração da riqueza,
que a maior parte dos lucros dessas empresas transnacionais ficam nos países desenvolvidos, né? Para poucas pessoas, na verdade, não é nem para o país, né? Para os grandes empresários aí, os donos do mundo, né? O aumento do desemprego também torna crônico, né? Se torna crônico nessa globalização, que a globalização e a revolução tecnológica e científica causaram a automação da produção, ou seja, robôs e máquinas agora vem realizando o trabalho que antes era feito pelos seres humanos, né? E também tem um ponto negativo da descaracterização dos costumes culturais, a exploração de matéria-prima em mão de obra barata. Então, esses são alguns pontos negativos da globalização, né? Agora podemos ir para os pontos ditos positivos da globalização, né? Com seus benefícios relacionados ao livre comércio, que a globalização permite que a população tenha mais opções de produtos no mercado para escolher. Além disso, existe uma maior abertura comercial, isto é, quando as empresas de países diferentes têm liberdade para negociar, os preços tendem a ficar menores, né? E outros pontos também é o combate à inflação, maior acesso do consumidor a produtos importados e melhores e mais baratos, assim como produtos nacionais, né? Investimentos estrangeiros em outros países, desenvolvimento tecnológico, possibilidade de troca de culturas e costume, por exemplo, a culinária, enriquecendo conhecimento sobre outros países e a melhora do relacionamento entre países, mas esses pontos positivos tem, tem, seu, tem seus contrapontos, né? Que a gente pode mais para frente vai ficar mais evidente esses contrapontos desses pontos positivos, né? Que é mais como uma fábula, né? Esses pontos positivos para quem, né? Podemos dizer para quem. E então é isso, galerinha. Para a próxima aula, né? Debateremos a globalização econômica, a globalização no Brasil, a globalização e meio ambiente, que vai reforçar essa ideia da globalização com os seus pontos positivos, negativos. E foi essa a nossa aula de hoje. Como sempre, eu vou deixar um curta-metragem, um filme, uma música aqui para, para, para vocês terem mais informações com outros meios de aprendizado, né? Como o filme. A sugestão de hoje é um documentário, né? Um curta-metragem do Jorge Furtado, de 1989, então tem 31 anos e você vê como é tão atual, né? Você vai ver como é tão atual os pontos que ele traz no curta-metragem, né? Que esse curta faz uma crítica às desigualdades sociais geradas pelo sistema capitalista e a ausência de políticas públicas para solucionar a miséria de parte da população brasileira. E demonstra os seres humanos numa condição pior que a de um porco, né? Então assistam, depois tragam apontamentos ou perguntas também, né? Pra gente debater, beleza? Então,